Ingerir ou não ingerir óleos essenciais? Esse é o nosso assunto da live de hoje, nos desvendando a aromaterapia clínica. Bom, esse é um quadro que eu, Carla Campos, aromatóloga, especialista em aromaterapia clínica, faço todas as terças-feiras para trazer para vocês conteúdos sobre aromaterapia. Então hoje nós vamos falar sobre ingerir ou não ingerir óleos essenciais. Qual é a verdade sobre isso? Estão interessadas em saber? Então, bom dia, sejam muito bem-vindas, que bom ter vocês aqui, estou muito feliz. Vamos esperar todo mundo chegar e vamos falar sobre esse assunto, um assunto tão polêmico, não é mesmo? Muita gente aí tem medo e se questiona sobre essa questão. Bom, primeira coisa que eu quero contar para vocês, e que acho que muitos de vocês sabem, é que toda a minha formação é alinhada com a aromaterapia francesa, né? A minha escola vem lá de Dr. Gat Fosset, Dr. Valnet, e depois, né, Dr. Pierre Francombe, Dr. Pinoel. Então, toda a minha escola, Dr. Dominique Bordeaux, vem dessa linhagem francesa, que é realmente a linhagem de estudos da aromaterapia clínica, né? E a aromaterapia clínica, a aromaterapia francesa, desde o Dr. Valnet, quando você pega o livro, por exemplo, La Aromathérapie, que é o principal livro do Dr. Valnet. Bom, para quem não conhece, o Dr. Valnet é o pai da aromaterapia clínica, né? Um médico, microbiologista, infectologista, especialista, né, nos óleos essenciais, principalmente para as questões antibacterianas, antimicrobianas. Então, ele era microbiologista, além disso, ele era cirurgião e psiquiatra, né? Então, nós vemos no Dr. Valnet um estudo muito completo da aromaterapia clínica, que era um médico que, inclusive, trabalhou, lutou na guerra, lá na Segunda Guerra, e durante a guerra, na falta de antibióticos para os soldados, para tratar as feridas, as infecções dos soldados, ele utilizou óleos essenciais e obteve excelentes resultados. Depois da guerra, ele acabou saindo e começou a trabalhar exclusivamente comprovando e desenvolvendo enormes estudos científicos junto de outros médicos, de outros cientistas. Inclusive, se você pega o livro do Dr. Valnet, La Aromathérapie, você vai ver que ele cita uma enormidade de cientistas, de médicos, de especialistas que naquela época já estudavam os óleos essenciais. E se você pega também esse livro, La Aromathérapie, do Dr. Valnet, você vai ver que ele fala não só de óleos essenciais, ele fala da fitoterapia também, mas ele traz os óleos essenciais, inclusive, no uso por via oral. E o que é, então, a via oral? A via oral é a ingestão, né, de óleos essenciais. Então, ele traz, sim, para tratamentos medicinais, o uso à via oral. Se você pegar também o grande manual da aromaterapia, pegar aqui o livro do Dr. Dominique Bordeaux, que também é um especialista, também dessa linhagem francesa, que tem um livro incrível, já traduzido para o português aqui no Brasil, ele também recomenda a ingestão de óleos essenciais, né? Então, isso é uma coisa que a gente vê essas recomendações, a gente percebe que a ingestão de óleos essenciais é comum na França, né? Mas aqui no Brasil isso é muito recente. Isso vem deixando pessoas um pouco com dúvidas, né? Você que está aqui me assistindo tem dúvida com relação à ingestão de óleos essenciais? Bom, então eu vou trazer aqui, eu separei alguns temas para a gente conversar e primeiro eu trouxe alguns mitos para nós conversarmos nesse nosso bate-papo hoje, que eu acho importante nós refletirmos, né?
Porque sim, o que eu quero dizer em primeiro lugar é que sim, eu acredito na ingestão de óleos essenciais, eu utilizo a ingestão de óleos essenciais. Mas existem algumas questões que nós precisamos então olhar a esse respeito para tirar aí alguns mitos da nossa cabeça e também afirmar algumas verdades que são importantes relacionadas a esse tema, tá? Então eu vou pedir para você clicar aí no aviãozinho, chamar mais pessoas para chegar para essa live, para esse nosso encontro. O Instagram, ele gosta que a gente faça isso porque mostra que o conteúdo é relevante. Então existem aí regras dentro do todo o sistema aqui digital que, se vocês apoiarem, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Muito grata. Bom, vamos lá, vamos falar sobre esse tema bem interessante e polêmico, que é se a gente deve ou não fazer ingestão de óleos essenciais. Na aromaterapia clínica, nós falamos de utilizar a via oral, né? Utilizar a via oral, porque existem mais de uma maneira de nós utilizarmos essa via, tá? Mas vamos falar então primeiro dos mitos. Primeira questão, né? Vou falar de 5 mitos, tá bom? Vamos falar aqui de 5 mitos, então fica aqui comigo que nós vamos falar de 5 mitos e 5 verdades para que a gente possa desenvolver aqui esse assunto e vocês vão fazendo as suas perguntas que eu vou respondendo, tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários. Todos os óleos essenciais podem ser ingeridos? Essa é a primeira pergunta, né? Então, a gente precisa responder essa pergunta. Isso é um mito. Não são todos, não é porque eu falei que o Dr. Valnet recomenda óleo essencial por via oral, o Dr. Dominique Baudot, o Dr. Pierre Francon também fala bastante da via oral, né? Todos os aromatólogos franceses, especialistas, você vai encontrar a indicação da via oral. Mas não são todos os óleos essenciais. Então, não é porque eles indicam ou porque a gente acredita que a ingestão de óleos essenciais é uma via interessante, que a via oral é uma via interessante, que todos os óleos essenciais podem ser ingeridos, né? Então, a gente precisa estudar a química dos óleos. Existem alguns óleos essenciais, alguns compostos que não devem ser ingeridos, né? Que a gente não deve ingerir. Por exemplo, compostos, óleos essenciais muito ricos em cânfora, ou óleos essenciais muito ricos em... Nossa, agora sumiu da minha cabeça, que é o Wintergreen, né? O Gaultherie, que é salicilato de metila, né? Voltou. O salicilato de metila. Então, são substâncias que a gente deve evitar a ingestão, né? Claro que existem óleos essenciais que nós fazemos a ingestão que tem pequenas quantidades de cânfora. E aí nós fazemos o uso por ingestão, mas óleos essenciais com maiores quantidades de cânfora devem ser evitados, porque eles podem dar convulsão, né? E outras consequências, outros efeitos adversos, certo? Então, não são todos os óleos essenciais que podem ser ingeridos. Não é porque a aromaterapia francesa preconiza o uso da via oral, da ingestão, que todos os óleos essenciais podem ser ingeridos. Existem alguns óleos essenciais, algumas, né, plantas que são proibidas. Por exemplo, a sálvia officinalis, né, é uma planta que você não vai encontrar o óleo essencial dela. Então, tem plantas que são evitadas, são proibidas, inclusive, é proibida inclusive a comercialização do óleo essencial dessa planta, porque ele é potencialmente tóxico. E existem óleos que, se você for ver tem empresas que lacram a tampa para justamente crianças não abrirem e sem querer fazerem a ingestão, o que pode ser prejudicial, né? Então, primeiro mito aí que você tira da sua cabeça, não são todos os óleos essenciais que podem ser ingeridos, tá? Então, a gente precisa estudar. E como que eu aprendo isso, Carla? Como é que eu sei
Conhecendo a química do óleo essencial, conhecendo o que contém esse óleo essencial, o que tem dentro desse óleo essencial. Conhecendo isso, você começa a reconhecer se ele pode ter algum efeito, né, adverso ou não, se for utilizado pela via oral, né, pela ingestão. Segundo, a ingestão de óleos essenciais é segura em qualquer quantidade? Eu posso, né? Vou pôr mais um pouquinho aqui no copo, vou tomar na água, vou encher aqui, que quanto mais eu colocar, mais vai fazer efeito. Não, tá? Então, esse é um outro mito. Não é, a ingestão de óleos essenciais não é segura em qualquer quantidade. Pelo contrário, tá? O que pode tornar um óleo essencial tóxico são realmente quantidades elevadas, dosagens elevadas e períodos prolongados de uso. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão da automedicação, né? Porque lembrando que um óleo essencial é um fármaco. É um fármaco, Carla, mas ele não é reconhecido como fármaco. Ele não é reconhecido pela Anvisa como fármaco, hoje ele é reconhecido como cosmético e como flavorizante, justamente porque ele é um composto, né, que é obtido, é um extrato, né, obtido pela extração através da destilação de plantas, e ali contém uma diversidade de moléculas, né, centenas de moléculas, dezenas a centenas de moléculas. E essa diversidade molecular e as variações que podem existir de óleo para óleo dificulta que haja uma padronização. Por isso que nós, quando a gente se torna aromaterapeuta clínico, nós estudamos como analisar uma cromatografia, né, que é o mapa da química daquele óleo, a fotografia, entender as características, saber reconhecer a pureza de um óleo essencial, para você poder escolher se esse óleo pode ou não ser ingerido e as quantidades adequadas. A quantidade, a dose adequada, inclusive já fiz uma live aqui sobre isso, a dose adequada e o tempo de uso adequado vai depender de pessoa para pessoa, de caso para caso, de situação para situação, depende do caso clínico. Então, a gente não pode generalizar e trazer protocolos prontos, né? Toma tanto, 3 gotas a tal. Não, depende. Depende da idade, depende da condição de saúde, depende se essa pessoa toma medicamentos, depende de como está a albumina dessa pessoa, o índice de albumina dessa pessoa, né? Então, existem alguns fatores que envolvem. Não é que a dosagem, qualquer dosagem de óleo essencial por qualquer tempo é segura. Não, o que pode gerar toxicidade, normalmente as toxicidades foram por dosagens muito altas, dosagens elevadas ou por tempos muito prolongados. Determinados compostos, determinados óleos essenciais podem sim gerar toxicidade se tiver sendo utilizado por tempos muito prolongados de uso. Isso pode gerar hepatotoxicidade, nefrotoxicidade. Então, nós temos que prestar atenção e por isso que a ingestão de óleos essenciais é recomendada sempre com acompanhamento de um aromaterapeuta clínico, principalmente se ela estiver sendo utilizada como um tratamento de alguma questão, tá bom? Então, isso é um outro mito, não é sair utilizando, eu descobri que o óleo essencial de orégano é bom, ele é antiviral. Sim, realmente, ele é antiviral, ele é antibacteriano, ele é um óleo essencial excelente, mas tem condições aí. Eu não posso usar esse óleo puro, eu não posso usar esse óleo essencial por tempo prolongado, porque o carvacrol, que é o composto principal do óleo essencial de orégano, ele sim, ele é gastroprotetor, ele é hepatoprotetor, ele apoia o organismo, né? Ele tem uma série de benefícios, ele é extremamente antibacteriano, antiparasitário, mas se utilizado de forma errada, ele pode ser exatamente o oposto. Ele pode prejudicar as bactérias boas do organismo, ele pode
levar a hepatotoxicidade, ele pode danificar as mucosas. Então, a dosagem é muito importante para se medir se esse composto ou se esse óleo essencial vai ser tóxico ou não, tá bom? Então, essa é outra questão importante. Agora, outra pergunta, terceira. Os óleos essenciais são equivalentes a extratos de plantas? E aí, me falem aí, vocês acham que os óleos essenciais são equivalentes a extratos de plantas? O que vocês acham? Coloca aí para mim nos comentários, quero saber de vocês. Então, não, né? Os óleos essenciais não são equivalentes a extratos de plantas. É bem diferente. Quando você faz uma extração, né, um extrato de uma planta, você, claro que numa tintura que você faz com álcool de cereais, possivelmente você retire ali moléculas que têm a ver com óleo essencial. Não todas, mas moléculas que têm a ver com óleo essencial. Mas o extrato de uma planta, né, de um fitoterápico, é bem diferente, porque a forma de extração é diferente. Para você extrair um óleo essencial, precisa de altas temperaturas, precisa de um processo de destilação. E no óleo essencial, você só vai encontrar compostos voláteis, moléculas voláteis. Já num extrato de plantas, você pode encontrar moléculas mais pesadas, moléculas mais densas, né? Moléculas que não são voláteis. Uma amostra disso, que eu sempre falo desse extrato, dessa molécula, é a curcumina, que está presente na cúrcuma. Sempre falo dela porque ela é um exemplo, moda agora, todo mundo fala da cúrcuma, que é muito boa mesmo, a curcumina, que é extraída da cúrcuma longa, né? A cúrcuma longa, aqui no Brasil é conhecida como o açafrão da terra, que é aquele rizoma bem cor de laranja e que muita gente faz uso aí pela manhã para ajudar o corpo a alcalinizar, e é muito bom. Mas o extrato de cúrcuma, que tem bastante curcumina, ele tem essa molécula, a curcumina, que é uma molécula pesada, uma molécula com 21 carbonos, com muitos oxigênios, hidrogênios. É uma molécula que tem 2 fenóis, que tem 2 cetonas. É uma molécula extremamente complexa, uma molécula extremamente pesada, inclusive, que faz com que a substância, esse extrato retirado da planta, seja sólido. Então, isso muda totalmente. Já se você for destilar esse rizoma da cúrcuma longa, que é o nome científico dessa planta, cúrcuma longa, você vai obter outros compostos, outras substâncias, que são as substâncias voláteis, que são os compostos orgânicos voláteis. Então, por exemplo, você vai obter uma cetona bem importante dentro do óleo essencial de cúrcuma, que muitos conhecem, que é o outro nome da cúrcuma, que é o turmeric, né? Você vai encontrar outra molécula, que é a turmerona, que é uma molécula muito interessante para tratamento dos sistemas neurológicos, né? Do sistema nervoso central, atua aí na plasticidade neural. É um óleo, uma molécula muito interessante e uma molécula volátil. E essa molécula, sim, ela está presente no óleo essencial, mas a curcumina, que é a molécula, né, do extrato, não está no óleo essencial. Então, vocês veem que o extrato de cúrcuma é totalmente diferente do óleo essencial de cúrcuma, tá? Então, você vai obter compostos diferentes, concentrações diferentes e vai ter também efeitos diferentes que podem se somar, afinal fazem parte da mesma planta. Então, existem momentos que, dependendo dos tratamentos, nós utilizamos a curcumina, a cúrcuma, junto do óleo essencial para potencializar um determinado efeito farmacológico. Então, mas eles são diferentes e eles têm potenciais diferentes, ações diferentes. Inclusive, a curcumina,
ela tem muita dificuldade de ser absorvida pelo nosso organismo, por ela ser uma molécula pesada, por ela não ser uma molécula volátil, ela é uma molécula sólida. Já o turmeric, né, a turmerona, o óleo essencial, ele tem alta facilidade de ser absorvido pelo organismo, pelas membranas celulares. Então, existem diferenças, inclusive farmacocinéticas, né? Diferenças no processo de absorção desses compostos. Então, quando a gente fala um extrato da planta, a planta é igual a outra coisa que todo mundo pergunta. Suco de laranja é igual ao óleo essencial de laranja? Suco do limão é igual ao óleo essencial de limão? Não, é totalmente diferente. Os compostos, né, que você encontra no suco do limão, a vitamina C e outras substâncias, são totalmente diferentes do que você encontra no óleo essencial. O óleo essencial dos cítricos é extraído da casca desses cítricos. E ali você vai encontrar limoneno, né? Bastante no óleo essencial de laranja. No óleo essencial de limão você vai encontrar paracimeno, gama-terpineno, outros compostos, pineno. Você vai encontrar outros compostos e são compostos que estão ali na casca e aí são extraídos por prensagem a frio e aí você tem aquela substância, né? Já existem óleos essenciais de cítricos que são extraídos por destilação, mas normalmente os que nós encontramos são extraídos por prensagem, tá? Prensagem a frio, que são extraídas essas moléculas, esses óleos essenciais de cítricos. Então é muito diferente o óleo essencial de um cítrico do extrato do cítrico ali. Se você for retirar a vitamina C, se você for retirar as substâncias que estão no fruto, são diferentes do extrato que a gente retira o óleo essencial desse cítrico, tá? Então é totalmente diferente. Muitas vezes a gente também utiliza em conjunto, né? O limão e o óleo essencial de limão. Ou nós utilizamos aí a casca do limão para produção de alimentos, para ajudar também que nós tenhamos um pouco dessas substâncias, desses compostos que tem na casca e que não tem no fruto, tá certo? Agora, claro que num óleo essencial você vai ter maior quantidade desses compostos do que no fruto, porque para fazer um óleo essencial se utilizam diversas cascas, né? Uma quantidade grande de cascas, tá? Vamos lá. E aí, vamos para o quarto item, quarto mito. O quarto é: a ingestão de óleos essenciais pode substituir medicamentos? Como que vocês acham isso, né? Bom dia, quem está chegando agora, alunas queridas, Cíntia, Patrícia. Bem-vindas, queridas. Então, vamos lá. Agora nós estamos no quarto mito. Hoje nós estamos falando sobre ingerir ou não óleos essenciais e eu estou trazendo alguns questionamentos, alguns mitos aí que as pessoas têm dúvidas com relação a isso. Então, óleo essencial pode substituir medicamento? Não, óleo essencial ele não vai substituir o medicamento. Na verdade, claro que se você se cuidar, se você prevenir doenças, que você pode também utilizar os óleos essenciais. Eu raramente fico doente, né? Utilizo medicinas naturais, lógico que não é só o óleo essencial, eu reponho vitamina D, eu tomo sol, eu me alimento de forma mais saudável. Então são uma série de questões que a gente muda nossos hábitos junto do uso da aromaterapia, né? Mas se eu sinto que eu vou gripar, se eu sinto que algo que mudou muito o clima, que nem hoje aqui, né, acordei com 7 graus. Então, a gente sabe que essas mudanças bruscas de temperatura, se a gente não tá com a imunidade tão alta, podem afetar a nossa saúde. Então, o nosso trabalho é combater os vírus do ambiente, cuidar do nosso corpo, né? Para que a gente não adoeça, para que a gente passe por esse inverno com bastante saúde, com bastante tranquilidade, não é mesmo? Então, os óleos essenciais nesse sentido podem ajudar, mas não é só isso. Junto com prática de esporte,
junto com uma boa alimentação, junto com manter a mente saudável, porque uma mente sã, corpo são, né? Muitas vezes o que desestabiliza a nossa imunidade é o emocional, e então a gente precisa cuidar de tudo isso. Falando em emocional, hoje eu vou liberar o link, eu vou dar uma aula, tá? Uma imersão, na verdade, que vai ser uma big aula, uma aula de 8 horas, em que vocês vão estar comigo ao vivo no Zoom. Olha que maravilhoso, durante um dia inteiro. E esse dia especial, gente, eu tinha falado que ia ser dia 29, mas vai ser no dia 5 de agosto. Anota aí, tá? A gente alterou, vai ser no dia 5 de agosto, um dia maravilhoso. Então, que nós vamos estar ao vivo no Zoom durante 8 horas, para a gente poder falar exatamente sobre essas questões do sistema nervoso central, onde nós vamos falar sobre neurociências e aromaterapia clínica. E eu vou te mostrar como os óleos essenciais atuam no cérebro e qual é o potencial que a aromaterapia clínica tem nessas questões das emoções, do equilíbrio mental, da ansiedade, da depressão, do TDAH, né, de uma série de questões neurodegenerativas, para que você entenda de uma vez por todas e saia do protocolo pronto, né, e entenda a importância de reconhecer e de conhecer os óleos essenciais, né, e seus compostos, as suas moléculas, para que você possa apoiar o tratamento seu e das pessoas, se você já trabalha com aromaterapia, tá? E essa aula, ela vai ser praticamente um presente para você, né? Quem é minha aluna sabe que tem um módulo enorme sobre neurociências na formação em aromaterapia clínica, e eu vou trazer 8 horas para vocês desse conteúdo, um conteúdo que custaria aí mais de R$500, mas eu vou trazer para vocês por somente 10 parcelas de R$ 9,80, por R$ 98. Para você estar comigo, para você receber um certificado, para você receber um e-book, para você ter acesso à plataforma Hotmart com esse conteúdo, né? Então, olha só, gente, é imperdível, e eu vou liberar o link para vocês aqui no final da aula e vou deixar também lá no meu link da bio, Imersão Neurociência e Aromaterapia Clínica. As inscrições já estão abertas e se eu fosse você, eu reservava logo a sua vaga, porque como vai ser ao vivo, vocês sabem que não é simples, então as vagas vão ser limitadas, tá bom? Então vamos lá, convidadas já vocês, espero vocês para a gente estar ali nesse bate-papo ao vivo comigo, um sábado inteiro, vai ser um sábado muito gostoso, divertido, com atividades práticas também, então já faz a sua inscrição, tá bom? Eu pequei que eu não trouxe o link aqui para já colocar para vocês, mas eu coloco no final, tá bom? Coloco no final aqui para vocês, mas vai estar hoje já na minha bio para você poder fazer a sua inscrição, tá certo? Então vamos voltar aqui para o nosso assunto. A gente estava falando se os óleos essenciais são equivalentes a plantas e depois nós estávamos falando sobre a questão se óleos essenciais podem substituir medicamentos. Então, nós estávamos falando da nossa imunidade, da importância de cuidar da nossa imunidade, da importância de nós não adoecermos, né? Mas olha só, dependendo da questão, quando já chegou num nível em que a pessoa tá com muitas questões, muitas vezes sim, medicamentos alopáticos são necessários, o acompanhamento de um médico é necessário. E a gente não pode querer, do nada, tirar os medicamentos da pessoa e substituir os medicamentos dela por óleos essenciais, certo? Porém, alguns medicamentos, quando uma pessoa utiliza lá 20 medicamentos... Gente, deixa eu só mexer aqui para não ficar fazendo... Ah, não, tá tudo certo. Consegui. Então, imagine só... Quando uma pessoa utiliza lá 18 medicamentos, 20 medicamentos, existem medicamentos que às vezes, no meio desses todos que a pessoa está tomando, que eles são sim desnecessários.
e que nós podemos ajudar sim com o uso dos óleos essenciais, tá? Mas isso precisa ter um acompanhamento de um aromaterapeuta clínico, precisa ter um acompanhamento de quem está estudando, de quem tem conhecimento das propriedades dos medicamentos, das propriedades químicas e farmacológicas dos óleos essenciais. Isso não é uma coisa que você pode fazer olhando no livro e achando que, porque tá aqui que tem um estudo que fala que óleo essencial tal é bom para úlcera, né? E aí você já sai usando e deixa todo o tratamento do médico. Calma, né? Vi que esse óleo aqui é bom para esteatose hepática, é bom para cirrose. Calma, né? Você precisa de um acompanhamento de um aromatólogo, de um aromaterapeuta clínico, para que ele possa te orientar qual é a melhor ação a você fazer e quais daqueles medicamentos, porque um aromaterapeuta clínico, ele vai olhar os seus exames, ele vai fazer uma anamnese, ele vai estudar você no todo, né, de uma forma integral, vai ver você de uma forma integral, para que analise se existe ali realmente algum medicamento que você está tomando que possa ser retirado, desmamado, né? E que você possa ali, e isso inclusive ser feito esse trabalho junto com o seu médico. É que às vezes a pessoa ela tá frequentando, sei lá, 10 médicos, cada médico deu um remédio, nem ela sabe mais para que ela tá tomando cada coisa. Então, nesse caso, um aromaterapeuta clínico é bem interessante, porque ele vai verificar as causas, ele vai analisar você como um todo de uma forma integral, né? E é isso que várias aromaterapeutas clínicas que estão em formação aqui, que estão inclusive aqui hoje e que estão na formação, estão se preparando e elas percebem a importância e quanto conteúdo tem de estudo para a gente poder chegar a querer substituir um medicamento ou conversar com um médico para fazer aí uma conjugação, né? Então, isso é algo que, tomar cuidado para não sair ingerindo óleo essencial sem saber realmente as ações que ele vai ter, querendo substituir por um medicamento a sua própria conta, a sua própria, né, por revelia, sem saber exatamente o que você está fazendo, tá? Vamos lá para o mito 5. Todos os óleos essenciais são seguros para ingerir? A gente, na verdade, já falou um pouco disso, que não, né? Não são todos que são seguros para ingerir. Mas tem uma questão muito importante que nunca que você vai fazer uma ingestão de óleo essencial, não uso oral, mesmo que você ache que aquele óleo essencial não vai fazer mal e tal, nunca utilize puro, sempre diluído e sempre com a orientação de um aromaterapeuta clínico, né? Para você poder, uma orientação de alguém experiente, alguém que estudou, para que você possa fazer o uso correto, principalmente por ingestão. E principalmente se você utiliza medicamentos sintéticos, muitos medicamentos. Quanto mais medicamentos a pessoa utiliza, mais pode existir a questão da interação medicamentosa, tá? Da interação medicamentosa, que seria o óleo essencial, ele pode inibir ou ele pode aumentar o efeito do medicamento que a pessoa está tomando. Isso acontece se você pegar e utilizar um pouquinho, eu tomei uma gotinha de um óleo essencial. Não, claro, mas no meio de um tratamento em que você aumenta as doses e que você está fazendo, você precisa ver qual é o medicamento que está usando, precisa acompanhar essa pessoa, porque cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Tem pessoas que têm poliformismo genético, e o poliformismo genético, ele significa que a pessoa pode ter uma maior resistência ou uma menor resistência a determinadas moléculas. E aquilo pode não fazer efeito ou fazer um efeito excessivo naquela pessoa devido a essas condições genéticas da pessoa. Então, a observação, o acompanhamento é muito importante,
tá? Algumas pessoas podem ser alérgicas a determinadas substâncias. Então, a gente precisa observar isso também. Por isso que não existe protocolo pronto na aromaterapia. Nós trabalhamos com anamnese, com acompanhamento, com o cuidado com o teu cliente, com o teu interagente, para que você possa não evitar gerar algum tipo de toxicidade, algum tipo de reação, efeito adverso, tá? Então, pode fazer ingestão de óleos essenciais? Pode, mas eu não recomendo que você saia fazendo a ingestão de óleos todo dia, toda hora, né? Justamente porque, como eu falei, o que pode gerar toxicidade é o excesso em volume e em tempo. Isso pode sim, ao longo de um período, gerar toxicidade. E você precisa ingerir óleo essencial toda hora? Não, óleo essencial é um fármaco. Você ingere fármaco toda hora? Você ingere fitoterápico toda hora? Você fica tomando xarope fitoterápico toda hora? Não. Você faz o uso quando você tem uma necessidade, né? Tô falando hoje nós estamos aqui falando de ingestão, tá? Então, você não sai ingerindo um medicamento toda hora. Você usa medicamentos, você usa fármacos, você usa fitoterápicos quando você tem necessidades específicas, não é? Então, sim, a ingestão de óleos essenciais pode ser feita para necessidades específicas, inclusive em determinadas necessidades específicas, a ingestão, o uso oral de óleo essencial é a via mais adequada. É a via mais adequada. Porém, para utilizar essa via mais adequada, você precisa conhecer e saber quando é mais adequado, qual é a dosagem, qual é o peso desse paciente, qual é a condição de saúde, qual é a idade, qual é a forma de ingestão, e se a pessoa não puder ingerir, como é que eu faço, né? Claro que a ingestão de óleos essenciais, em alguns casos, em alguns tratamentos, ela é mais adequada por conta da biodisponibilidade. E ainda varia, porque dependendo da ingestão, eu vou precisar de uma cápsula gastroresistente ou não. Eu vou usar a via sublingual, ou eu vou usar uma cápsula, né? Então, ou eu vou ver a diluição que eu vou fazer, vou ver se eu vou precisar usar um óleo puro ou vou fazer uma sinergia de óleos nessa cápsula para potencializar o resultado. Então, existem aí questões, né? Que quando você está falando de uma ingestão, de um uso oral, você está falando de um tratamento. Ah, Carla, mas eu tomo óleo de limão na água, né? Eu tomo óleo de limão na água e é tranquilo. E isso eu faço porque eu gosto de saborizar. Bom, você pode, muita gente aí, é uma polêmica essa questão do óleo essencial na água, né? Porque acham que óleo essencial é óleo, né? Óleo essencial é óleo. Não, óleo essencial não é óleo, tá, gente? Óleo essencial, ele tem o nome óleo porque ele é solúvel, principalmente solúvel em gordura. Alguns óleos essenciais, que são moléculas mais leves, né? Principalmente monoterpenóis, né? Essas moléculas, elas têm algum nível de solubilidade em água. Então, muitas vezes você vai ver protocolos aí em livros falando, tome essas gotinhas na água, no mel, num pãozinho, num miolinho de pão. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, por exemplo, um miolinho de pão, dependendo do óleo que você for pôr, vai pegar na língua, pode queimar, pode arder, pode prejudicar a mucosa, né? Então a gente toma cuidado. Mas alguns sim. Então geralmente a gente procura usar diluído para evitar qualquer tipo de irritação. E na água, voltando à questão, eu uso muitas vezes o óleo de limão na água. Por exemplo, no momento em que eu sinto que eu vou ficar gripada, porque eu sei que o óleo essencial de limão, ele é antiviral, né? Ele tem propriedades que apoiam o organismo, ele eleva a imunidade. Então, sim, há muitos anos eu faço isso, mas eu tomo todo dia, toda hora.
Eu não tomo também numa garrafa de plástico, porque o óleo essencial de limão é solvente, então a gente evita uma garrafa de plástico. Usar numa garrafa de vidro, evitar a luz, sempre agitar antes de tomar e tomar por um período específico, não ficar por ad eterno, porque senão o seu corpo vai acostumar e o excesso pode gerar algum tipo de toxicidade. Além do que, o óleo essencial de limão, no metabolismo, ele vai ser excretado muito rápido também, né? Então, é um óleo, quando as moléculas são muito leves, elas são mais facilmente absorvidas e mais facilmente excretadas. Então, você vai ter uma facilidade aí de utilizar, de ter ação do óleo e rapidamente ele ser excretado. Mas nós utilizamos em momentos específicos para que o seu corpo entenda que aquele momento é um momento de reorganização. Então, você sentiu que vai gripar, então eu uso o óleo essencial de limão na água, mas outros óleos, por exemplo, não posso usar na água. Jamais você vai usar orégano na água, jamais você vai usar canela na água, jamais você vai usar outros óleos essenciais que não sejam, por exemplo, cítricos, para você aromatizar uma água, né? Você pode fazer uma água aromatizada, inclusive com limão, com suco de limão, fazer aí uma vitamina, fazer um suco. Claro, os óleos essenciais, eles são lipossolúveis, mas como eu falei, algumas moléculas, elas têm também uma leve solubilidade em água e isso nos apoia na hora de fazer o uso oral através da água. Agora, eu estou recomendando que você saia usando óleo essencial na água? Não estou recomendando isso, porque você pode fazer, eu falei que eu uso, né? Mas em momentos específicos. Em momentos específicos. Não é todo dia, não é toda hora. Eu sinto que, tô com risco de gripar, tô com risco de ficar... Hortelã-pimenta também. Hortelã-pimenta, em excesso, ele tem cetonas, né? Ele pode prejudicar... Tem pessoas que não podem com hortelã-pimenta. Então, pode usar um pouquinho na água para poder ajudar com a garganta, fazer gargarejo? Pode. Mas a gente tem que saber para que e por que a gente está usando, para poder usar corretamente. Senão você está desperdiçando o óleo essencial e ainda está prejudicando o seu organismo, né? Você está desperdiçando a natureza, está desperdiçando todo o trabalho de quem plantou, de quem colheu, de quem produziu. Você pagou caro pelo óleo essencial e você está fazendo aí um desperdício e ainda prejudicando a sua saúde. Então, o recomendado é que você, quando começa a utilizar óleos essenciais com mais frequência, e principalmente quando começa a recomendar óleos essenciais para outras pessoas, quanto melhor você tiver, né, conhecimento, quanto mais conhecimento, quanto melhor acesso você tiver às informações sobre o funcionamento realmente molecular, químico, farmacológico desse óleo essencial, mais segurança você vai ter, né? Claro que é melhor, muitas vezes, você usar óleo do que se entupir de medicamentos, que tem vários efeitos adversos. Mas não é usar óleo de qualquer maneira. É usar com conhecimento, usar com propriedade, entender como você pode elevar a sua imunidade, como você pode prevenir doenças, como você pode tratar doenças e utilizar com conhecimento e responsabilidade. Vamos lá. A Ana Paula está falando, porque tem pessoas que têm alergia ao óleo, ao usar começa a espirrar, só de colocar lavanda no travesseiro. Verdade, mas tem que tomar muito cuidado também. Tem pessoas que têm alergia, que têm problema com cheiros e muitas vezes isso está relacionado a traumas que a pessoa tenha com cheiros, né? Então a gente precisa sempre encontrar alguma questão um óleo que a pessoa tenha conforto, mas também tem que tomar muito cuidado se o óleo essencial que a pessoa está usando é puro e se ele é lavanda mesmo, tá? Muitas lavandas são adulteradas. E, por exemplo, a lavanda do Brasil, que tem aqui no Brasil, que muita gente vende como lavanda, ela é a lavanda dentata. Essa lavanda dentata, ela não é a lavândula angustifolia que tem na França.
é uma lavanda com propriedades químicas, né, medicinais, totalmente diferentes. Então, é uma lavanda que tem mais cânfora, uma lavanda que tem mais cineol. E essa lavanda, como a lavanda spike também, a lavandula spike, ela pode ser forte para algumas pessoas. E essas pessoas podem entrar em processo de convulsão, ter alergia, se sentir mal. Às vezes é o excesso de cânfora que tem nesse óleo essencial. Então, por isso, precisa comprar o óleo essencial de empresas sérias, né? De empresas que tenham a análise do óleo essencial e te digam qual é a composição daquele óleo e qual é o nome botânico, para você saber se é uma lavândula angustifolia, se é uma lavanda dentata ou se é uma lavândula spike, ou até se é um lavandim. Inclusive, hoje, pessoas, empresas adulteram o óleo essencial de lavanda original, que é mais caro, a lavandula fina, né, angustifolia, e colocando, inclusive, dentata, misturando lavandim, misturando lavandula spike, e aí quando você vai ver, você acha que tá usando a lavanda mesmo, E aí essas outras lavandas, elas não são recomendadas para pôr no travesseiro para dormir, pelo contrário, elas são mais para o sistema respiratório, elas são mais excitatórias, né? Nesse caso aconteceu com a mãe e com a filha, a marca usada foi a doTERRA, entendi. Então, às vezes elas podem ter também algum tipo de poliformismo genético, né? Elas podem ter sensibilidade, ou às vezes o óleo essencial não foi armazenado adequadamente, ele pode ter entrado em processo de oxidação. Então, existem algumas questões aí que precisaria se avaliar, né? Quais são essas questões? Mas tem pessoas que são sensíveis mesmo, tem pessoas que não se adaptam a determinados óleos. Então, a gente não pode sair achando que tudo é para todos, tá? Outra coisa também, porque muita gente acha que depois que descobre a ingestão de óleo essencial, tudo quer fazer ingestão, né? Então eu lembro que muitas pessoas chegavam para mim: ai, Carla, que óleo eu tomo para tal coisa? Que óleo eu tomo para tal coisa? Ai, que óleo eu tomo para dor de cabeça? Peraí, né? Você não precisa tomar óleo para dor de cabeça. Então é importante você aprender a química e a farmacologia dos óleos essenciais, entender como é a estrutura físico-química das moléculas e como que elas agem. Por quê? Porque se você fizer um uso tópico, o óleo essencial ele também é absorvido, né? Ele também vai para a sua corrente sanguínea. Então, muitas vezes, você não precisa da ingestão. E quando a gente fala de uso tópico e uso inalatório, é mais fácil esse uso do dia a dia. Agora, quando a gente fala da ingestão de óleo, não, uso do dia a dia, esse cuidado de bem-estar do dia a dia, no uso tópico, no uso inalatório, mas também o excesso disso pode no futuro ser prejudicial, porque o teu corpo começa a se acostumar, né? Que eu falo, por exemplo, muita gente, eu gosto muito de usar óleo essencial como perfume, né? Eu não uso perfume, eu já tenho alergia a perfumes, né? A substâncias sintéticas. Eu tenho sabonete, desodorante, perfume, me incomoda muito. Então eu uso óleos essenciais, eu uso sabonetes naturais, eu uso óleo essencial como perfume, eu evito produto de limpeza na minha casa, né? Então eu faço meus produtos de limpeza com vinagre, bicarbonato e óleos essenciais mais bactericidas. Então, na verdade, se a gente já utiliza o óleo no cosmético, se a gente já utiliza o óleo no produto de limpeza, que já volatiliza na sua casa, se você já usa no seu azeite aromático todo dia como antioxidante, você já está tendo contato diário com óleo essencial, você não precisa usar mais que isso. Depois, se você tem alguma questão, algum tratamento, tua imunidade cai, acontece alguma questão, aí sim você vai ver se é realmente necessário você fazer ingestão, porque geralmente você pode inclusive elevar a imunidade com a inalação, né? Quando a gente inala um óleo essencial, as moléculas vão para o pulmão, não todas, claro, a biodisponibilidade é menor, mas as moléculas vão para o pulmão e essas moléculas vão ser distribuídas na sua corrente sanguínea. Então, vocês entendem que o que nos traz dúvidas, eu falo que
o conhecimento liberta, né? O conhecimento, a informação nos libertam, nos dão autonomia. E por isso eu convido vocês a vir estudar. Então venham para a minha imersão, que vai ser no dia 5 de agosto, que nós vamos falar sobre as questões do sistema nervoso central, vamos falar sobre neurociência e aromaterapia clínica. Essa aula de 8 horas comigo, ao vivo no Zoom, em que você vai poder aprender muita coisa. Vai ser um aulão mesmo, com muito conteúdo, com apostila, com certificado, para você poder conhecer mais sobre esse uso inalatório para as questões do sistema nervoso central, para você se ajudar e ajudar as pessoas e poder também utilizar nos seus atendimentos com mais conhecimento, né? E venha fazer a formação em aromaterapia clínica se hoje você já recomenda óleos essenciais para as pessoas para tratamentos, ou se você já trabalha com a ingestão de óleos essenciais. Então, os conhecimentos relacionados à ingestão são muito importantes para você poder utilizar com sabedoria, para você ter melhores resultados mais efetivos. Senão, você pode começar a criar resistência e diminuir os seus resultados, né? Ah, mas o óleo essencial não acumula no corpo. Não, ele não acumula, ele é eliminado. Mas o seu corpo vai entendendo aquele mecanismo, né? Mesma coisa se eu te dou comida na boca, comida na boca, comida na boca, comida na boca. Você dá para uma criança comida na boca, e aí ela tá com 30 anos, você tá dando comida na boca. Ela nunca vai saber comer sozinha. Então a gente precisa ensinar o corpo a voltar à sua normalidade, a atingir a sua estabilidade e não acostumar a receber tudo pronto, a receber os caminhos. Lógico que quando os caminhos estão tortos, a gente ajuda a reorganizar esse caminho, a trazer para homeostase, para equilíbrio, para harmonia. Mas ao momento que você já está harmonizando, deixa o corpo fluir, né? Eu vou sim, adoro suas aulas. Ah, que legal, Ana Paula, bem-vinda. Eu vou colocar o link aqui agora no final da aula, eu vou colocar o link para vocês. E também a minha assistente já vai colocar o link lá na bio, tá? Tem um link lá, que é o Linktree, que tem todos os meus trabalhos. E de primeira já vai estar imersão em neurociência e aromaterapia clínica. E, gente, é uma oportunidade ímpar, é um conteúdo que valeria muito mais de R$500, lá R$600. É realmente impagável. E esse trabalho, essas 8 horas ao vivo comigo, com acesso ao Hotmart, com apostila, com certificação, né? E você vai estar ali comigo e com uma galera, assim, vai ser muito bom. Vai ser somente 10 vezes de R$ 9,80, isso mesmo, R$ 98 para você poder fazer parte. Eu realmente acho que é um momento, nós estamos aí, o Brasil é o primeiro em ansiedade no mundo, é o 5º em depressão, muita gente precisando de ajuda e muita gente ajudando pessoas sem conhecimento. Então, nós vamos agora eu quero ajudar vocês a ter mais conhecimento, a conhecer mais sobre isso, a entender o que eu tô falando, entender mais por que a Carla não dá protocolo pronto, por que a Carla fala tanto dessas coisas. Então, vocês vão entender os bastidores, vão entender realmente ali como essa química reversa, como que é a ação do óleo essencial no cérebro, vão entender muita coisa e vai ser super valiosa essa aula, tá bom? Eu vou liberar o link para vocês. Bom, então hoje, deixa eu ver se faltou algum tema. Como eu falei, é sempre importante a gente também saber a qualidade do óleo essencial. Já falei aqui, inclusive, quando a Ana Paula trouxe a questão da alergia. Então, ter conhecimento da qualidade do óleo essencial, porque existem sim óleos essenciais adulterados. Verificar se a pessoa não tem sensibilidade a alguma molécula. Também ver, às vezes, a dor de cabeça, a alergia foi pela quantidade de óleo, porque às vezes se a pessoa utiliza uma gota é uma coisa, 3 gotas pode ser demais. Os óleos essenciais, eles são extremamente concentrados. Então, muitas vezes, por exemplo, uma gota relaxa, 3 a 4 gotas excita, muda totalmente a ação. E, às vezes, se você colocou ali no travesseiro, que nem esse caso, se ela colocou mais de uma gota, sem querer pingou, caiu 4 gotas, às vezes fica muito, aquilo pode dar dor de cabeça,
pode travar o nariz, pode dar processo alérgico. Então, muitas vezes só sujar, assim, não precisa nem pingar. Então, encontrar a dosagem específica que ajuda aquela pessoa, porque para cada pessoa a dosagem pode ser diferente. Ou fazer algo mais diluído. O óleo puro, ele equivale, uma gota equivale a 25 xícaras de chá da planta. Isso para muitas pessoas é muito. Se ela tem um poliformismo genético, tudo nela potencializa, tudo nela é mais. E se tudo nela é mais, você não pode usar uma gota. Uma gota é muito, são 25 xícaras de chá. Então, muitas vezes você tem que trabalhar com as diluições corretas, mas qual é a diluição correta? Depende, é específica para cada pessoa. E por isso não existe protocolo pronto, tá? Não existe, gente. Não dá para fazer na aromaterapia protocolo pronto. Você pode ter sugestões de protocolos nos livros, você pode ter lá livros que te dão receitas, que te dão sugestões de tratamento, que falam, mas isso são só bases, parâmetros, mas isso não são protocolos que você pode replicar para toda e qualquer pessoa, tá? Por isso é importante você estudar. Eu indiquei a diluição e iniciar pela sola dos pés para fazer um teste. Excelente, Ana! A sola dos pés tem extrema absorção e vai ajudar muito, né? E aí você tem que realmente entender o cenário do paciente, entender a questão ali e arrumar maneiras de você ajudar e às vezes por outras vias, por outras formas que podem dar suporte, tá? E a ingestão, que é o tema dessa nossa conversa hoje, ela vai ser simplesmente e quando, né, e totalmente quando extremamente necessária. Quando tem um porquê. Então, eu sempre falo para as minhas alunas, para quê e por quê? A pessoa fala, que óleo essencial, para quê? Que óleo essencial eu tenho que ingerir para isso? Para que você quer ingerir? Por que você quer ingerir? Por que você está me perguntando da ingestão? Porque eu vi na internet que ingerir óleo essencial é legal e tal, faz bem. Tá, faz bem, mas não é você sair ingerindo assim como se fosse água. Nem água em excesso é bom, né, gente? Vocês sabem que água em excesso é tóxica. E aí a gente fecha com a frase de Paracelso, né? Tudo é veneno, nada é veneno, o que importa é a dose, o que importa é a substância ali que você está usando, a dosagem, o tempo de uso, a consciência, né? Deixa eu ver aqui. Então, a dosagem correta, a qualidade do óleo essencial. Sempre que você vai fazer ingestão, consultar um profissional, verificar para que e por que você quer fazer ingestão e qual a melhor forma e se realmente para o seu caso a ingestão é a melhor solução, né? Porque se tudo for só ingestão, você pega uma pessoa hospitalizada, uma pessoa que está entubada, você nunca vai ajudar a pessoa, né? Porque ela não vai poder fazer ingestão, né? E os óleos essenciais por ingestão, eles realmente têm benefícios terapêuticos. Sim, eles fornecem benefícios, né? Eles podem ajudar, inclusive, como eu falei, a ingestão, o uso oral de óleos essenciais dentro da aromaterapia clínica, dependendo do caso, do tratamento, ele é a opção melhor, mas dentro de um padrão, de um parâmetro específico, individualizado, para cada paciente, a gente determina o tipo de tratamento, o tempo de utilização e qual o óleo, qual a sinergia, qual a mistura de óleos que nós vamos utilizar para aquela questão, tá bom? Sempre lembro da sua pergunta quando alguém me fala sobre ingestão, para que e por quê? Que legal, Ana, é isso aí, sempre, para que e por quê? Que aí sabendo para que e o porquê, aí você vai analisar se realmente a melhor forma de uso é a ingestão, é a via oral, né? Ou se nós temos aí outras formas de uso melhores, e se for na via oral, qual é o melhor óleo, qual é a melhor dose, qual é o melhor tempo, né? Isso é muito importante. Então vamos lá, os óleos essenciais podem ser ingeridos? Podem. É uma forma de tratamento importante? É, dentro da aromaterapia clínica. Nós utilizamos óleos essenciais como fármacos, mas é de qualquer jeito? Não. Estudamos por muito tempo, as minhas alunas estudam aí 2 anos ou mais, porque depois, né, você faz
todo estudo de casos clínicos, vai tendo mentoria para você poder atender, para você ir ganhando segurança, né? Então, com isso, você vai ganhando experiência, musculatura, para poder verificar, analisar caso a caso e poder fazer as recomendações. Tá bom, gente? Então, cuidado sempre com os mitos e com as verdades universais aí, sem que você tenha uma mente realmente aberta, criativa, investigativa, curiosa e que faça você raciocinar realmente sobre aquilo que você está aceitando como verdade. Não pegue receitas prontas, informações prontas, aceitando isso como uma verdade. Investigue, estude, avalie para que você chegue nas suas conclusões, né? Então, estudos científicos nos trazem referências, casos clínicos nos trazem referências, e o estudo contínuo, uma aromaterapeuta clínica que quer trabalhar com ingestão de óleos essenciais, né, recomendando a via oral para pacientes, que quer trabalhar substituindo medicamentos, fazendo com que as pessoas reduzam a quantidade de medicamentos, gente, tá entrando, os médicos estudam anos, né? Quantos anos um médico estuda? Quantos anos uma farmacêutica estuda? E aí você acha que sem nenhum estudo, sem nem saber o que é uma molécula, sem nem saber o que é farmacologia, sem nem saber como o seu corpo funciona, que você pode recomendar isso para outras pessoas, interferir num tratamento médico, interferir no uso de medicamentos sem você ter conhecimento. Isso é absurdo, né? E isso pode causar, inclusive, a proibição futura da aromaterapia, porque os médicos vão vendo que isso está acontecendo e você tem algum conhecimento, não. E nosso objetivo aqui é o quê? É profissionalizar a aromaterapia clínica, ter cada vez mais especialistas nessa área, com conhecimento, com base, com material, com documentação, com estudo científico, com estudos de caso, para que você possa ter uma base sólida e aí sim, trabalhar num hospital, você que é enfermeira, utilizar a aromaterapia e saber dialogar com seus pares dentro dos hospitais. Você que é médico, saber dialogar, saber trabalhar e quando escolher um medicamento ou um óleo essencial para evitar os efeitos colaterais do medicamento, ou até utilizar o medicamento junto de um óleo essencial para potencializar determinados efeitos. Então é isso, tá? Quando a gente fala de aromaterapia clínica, quando você quer realmente começar a trabalhar com saúde, isso, a responsabilidade é muito importante, a ética e a responsabilidade. Esse é o meu medo, a banalização da aromaterapia. Ana, mas isso não vai acontecer se nós estudarmos, né? E quanto mais pessoas estudarem, quanto mais a gente trouxer essas informações nos nossos Instagrams, quanto mais a gente trouxer informação de relevância, as pessoas vão percebendo, né? Claro que no começo banaliza, porque é novidade, mas muita gente já está acordando, já está percebendo a importância do estudo, né? Tanto que eu tenho muitas alunas e eu mesma, quando eu comecei, eu nem imaginava a intensidade, a profundidade que a aromaterapia tinha, e nem muito menos que ela era clínica, né? Então, esse conhecimento ele vai chegando aos poucos e é nosso papel trazer a informação, né? Para que mais pessoas despertem e para que mais pessoas se tornem responsáveis pelo seu ato. Porque uma coisa é você usar com você, né? Outra coisa é você prescrever óleos essenciais ou se colocar no papel de um aromaterapeuta, principalmente de um aromaterapeuta clínico, ou até você interferir no trabalho de médicos, de profissionais de saúde, né? Tem muitos vendedores, muitas ofertas e poucos entendedores. Mas tá aumentando, viu? Tá aumentando, sim, tem oferta, o povo quer vender, né? Quer vender óleo, descobre a fonte do milagre, que realmente óleo essencial faz milagres, mas muitas vezes está jogando dinheiro fora, está prejudicando a natureza e pode
em alguns casos, prejudicar a saúde de algumas pessoas, né? Então, a gente precisa fazer com mais sabedoria, com mais eficácia, com mais entendimento, principalmente quando a gente está falando de casos clínicos. Tá bom, meus amores? Então, olha, lembrem da aula. Deixa eu pegar aqui um minutinho só, vou aproximar aqui. Deixa eu pegar o link para... Espera só um pouquinho aí, não saiam. Fica aí que eu vou pegar o link aqui para vocês, tá? Pronto, voltei. Aqui, ó, vou deixar aqui para vocês o link, tá? Vou fixar aqui. Então, olha, esse é o link, aí vocês podem entrar ou vocês podem ir lá na minha bio, que daqui a pouco o link já vai estar lá para vocês se inscreverem para a imersão em neurociência e aromaterapia clínica que vai acontecer no dia 5 de agosto. É só o mês que vem, é daqui um mês, mas já reserva a sua agenda, porque é um dia inteiro e é um sábado. Então, para você não marcar compromisso, já vai agora lá na sua agenda, faz um risco, coloca neurociência e aromaterapia clínica com a Carla Campos e já reserva a sua agenda no dia 5 de agosto, tá bom? É o dia inteiro, comigo das 8 às 18, lógico que vai ter o intervalo para almoço, parada para banheiro, tudo isso. Mas a gente vai ficar das 8 às 18 juntas no Zoom, tá? Pra gente ter essa big aula, essa big imersão sobre neurociências e aromaterapia clínica para eu realmente trazer conteúdo para vocês sobre esse assunto. Então eu resolvi dar uma aula assim, um intensivão ao vivo, porque as gravações ficam muito superficial, né? Então a gente fazer um aulão ao vivo mesmo. Ei, Paloma! Eba, já com a agenda, aluna Amine já com a agenda reservada. Muito bem. Coloca aí na agenda, adoro. Muito bem, lindonas. Então se inscrevam, tá? O link tá aí e eu já vou colocar daqui a pouco o link lá na bio, aqui na bio do Instagram, para vocês também divulgarem, passarem para as pessoas, que vocês saibam, que queiram aprender sobre isso, que tenham interesse, né? Psicólogos, psiquiatras, também pessoas que já trabalham com aromaterapia, que indicam óleos essenciais e que querem saber mais sobre essa questão do funcionamento do sistema nervoso central, sobre a neurociências e a aromaterapia clínica, tá bom? Então, um beijo para vocês, espero que essa aula de hoje, esse nosso bate-papo sobre ingestão tenha esclarecido algumas dúvidas. Se ficar alguma dúvida, pode me mandar direct que eu respondo, para a gente ir dialogando a respeito dessas questões polêmicas e para a gente ir elevando, né, a régua da aromaterapia cada vez mais aqui no Brasil, junto, claro, de outros profissionais maravilhosos que também estão aqui no nosso país, tá? Grande abraço para vocês, beijo no coração e a gente se vê sexta-feira, tá? Sexta-feira a gente vai ter mais um episódio da série Aromaterapeuta Clínica de Sucesso. Tchau, gente. Sexta-feira, 8h30, a gente tem um encontro aqui também, tá? Beijinho no coração. Tchau!